Mateus capítulo 15, verso 22 ao 28. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nós estamos aqui então diante de um texto de uma mulher que mostrou para nós um exemplo de fé muito grande. Eu poderia falar hoje aqui de várias mães. Eu poderia falar de exemplos de mães que intercederam por filhos, mães que não foram muito faladas na Bíblia, mas que nós vemos que grandes homens surgiram através da criação daquelas mães. Mas estamos aqui hoje para falar desta mulher. Uma mulher que, para os judeus, era considerada uma mulher impura. Ela era lá, cananeia. Essa cananeia, os povos cananeus eram aqueles povos antigos, povos que eram ela também era de origem sírio-fenícia. Então eram aqueles povos antigos, a religião provavelmente grega, e eram considerados pelos judeus povos impuros, povos indignos. Mas quando ela ouve falar de Jesus, que ele estava ali perto dela, que ela poderia chegar perto dele, ela não perde tempo. Ela vai buscar em Jesus a resposta. E é interessante, que essa mulher, ela, num primeiro momento, poderia se dizer: olha, não, Jesus vai atender ela, porque ela está suplicando. O texto fala que ela vinha rogando. Em Marcos, lá no capítulo 7, fala que ela vinha rogando, em insistência atrás de Jesus. E a gente imagina, não, Jesus vai responder imediatamente. Mas o texto fala que ele não respondeu. Num primeiro momento ali, ela enfrentou esse primeiro obstáculo naquela intercessão pela filha dela. Ela tinha um problema muito grande. E ela, além disso, estava ali enfrentando um obstáculo. Qual foi o primeiro? O silêncio do Senhor Jesus. Nós podemos dizer assim: Jesus, ele estava ali testando a fé daquela mulher. Podemos ver ali Jesus não brincando com a fé de uma pessoa. Não é isso que o Senhor estava fazendo, mas ele viu ali uma possibilidade de que algo mais acontecesse. Através daquela perseverança que ele sabia que aquela mulher poderia ter. Ele percebeu que poderia testar a fé daquela mulher. Será que o Senhor pode testar a nossa fé? Não só de mães, claro, nós aqui o texto é mais voltado para mães, mas será que o Senhor pode testar a nossa fé?
Quando você está passando um problema e clamando por uma resposta, quando você está colocando uma situação diante do Senhor, e aí o Senhor não te responde naquela hora. Jesus não respondeu palavra para aquela mulher. Ele ficou em silêncio no primeiro momento. E ela, o que ela faz? Ela não para, ela não desanima, ela não se dá por vencida, ela vem clamando. E aí a gente pode imaginar como se fosse um acontecimento que a gente possa visualizar. E ainda por cima, né, nós vemos ali os discípulos que vêm falando, como ela insistia, clamando atrás de Jesus, né? Eles vêm e falam: Senhor, despede ela, manda essa mulher sair daqui, né? Esse foi então ali um segundo impedimento que ela enfrenta. Mas, por quê? Por que os discípulos tratam daquela forma? Por que queriam se ver livre daquela mulher? Os discípulos estavam ali tomados por preconceitos. Preconceito por aquela mulher ser uma mulher ciro-fenícia, uma cananeia, né? Uma mulher para falar com homens, né? Na tradição judaica já não era permitido. Ela não teria voz, ela não poderia chegar ali conversando com um homem, ainda mais com um mestre que era Jesus. E o que acontece? Ela não se dá por vencida, ela não se desanima, ela reconhece, ela sabia, ela percebeu quem era Jesus. Aquela mulher tinha ouvido falar de quem era o Senhor, e ela reconhece o senhorio de Jesus. Então ali nós podemos ver, aqui nesse primeiro momento, várias lições que ela nos dá. Primeiro, ela nos mostra uma lição de que ela percebeu, né, aquele que era o grande e único que poderia responder às suas necessidades. Ela percebeu que ela estava diante do verdadeiro Messias. E às vezes nem os próprios judeus tinham percebido. Nem muitos daqueles judeus tinham aberto os olhos. Mas aquela mulher, que em primeiro momento era posta como indigna, de chegar perto de um mestre como Jesus, ela insiste. E ela declara: Filho de Davi, socorre-me, salva minha filha. Então ali aquela mulher cananeia, ela dá exemplo para nós mães, para nós como que criamos os nossos filhos, a levar, a interceder por nossos filhos, com essa perseverança, né? Vencendo obstáculos. Ali o Senhor Jesus, como eu estava falando no início, ele não queria brincar com a fé daquela mulher, mas ele percebeu que ele poderia levar algo mais ali de ensino, que em muitos diálogos que ele teve com pessoas na Bíblia, ele levou esse teste, e ele testou a fé daquela mulher. Ele também não queria ser somente mais que aquele milagre fosse apenas mais um milagre, mas o Senhor sempre queria estabelecer um relacionamento. Então aqui nós tiramos lições que podemos trazer para nós, não só como mães, mas como homens e mulheres de Deus. Será que nós temos percebido que os obstáculos que vêm é para testar a nossa fé? Às vezes sim. Às vezes estamos sendo testados. Às vezes o Senhor está em silêncio, como Jesus fez ali, num primeiro momento que não respondeu. Então, nós podemos então ver que nós precisamos ter consciência das necessidades espirituais, das necessidades emocionais dos nossos filhos, dos nossos familiares. Aquela mulher tinha consciência de que a filha precisava ser curada.
Ela tinha consciência da necessidade e também ela tinha consciência de que ela sabia quem era Jesus. Então, essa lição para nós é muito importante. Ela traz para nós essa lição de que nós podemos ir a Jesus e nós podemos ter essa confiança. Nós precisamos, então, desenvolver essa persistência que ela nos mostra aqui. O Senhor, reconhecer Ele como Senhor, como Salvador, como o único que pode responder a nossa oração. Muitas vezes, irmãos, nós somos tomados de tantos questionamentos. Muitas vezes nós pensamos, o Senhor está em silêncio, então eu não vou orar mais. Mas não foi isso que ela fez. Então ela vem e rompe barreiras. Ela nos mostra um exemplo de romper barreiras que surgem, né? As barreiras podem ser várias. Barreiras por exemplo, de pessoas que vêm te dizendo, não adianta orar por isso, não adianta mais orar por essa situação. Pessoas que às vezes, né, dizem assim, mas você é falho, né, e vai colocando então em nós incertezas, desânimos, obstáculos, como aqueles discípulos colocaram na vida daquela mulher. Os obstáculos que foram postos naquele caminho, né, no caminho dela, só fizeram aumentar a sua fé. Ela teve perseverança. Houve uma recompensa, né? Ali ela pôde, no final, ver a bênção porque ela perseverou. Então, no primeiro momento, nós vemos esse ensino da perseverança. Mas não para por aí, né? O texto aqui é bem claro, é bem explicado. Nós vemos que Jesus, então, vem e fala para ela assim, olha, eu fui enviado à casa de Israel. Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Será que nós íamos prosseguir pedindo? Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar daquela mulher. Será que eu ia perseverar? Talvez eu poderia dar uma meia volta e falar, não, realmente eu não sou ninguém, né? Jesus é para o povo de Israel. E aí, né, abaixava a cabeça e saía triste. Mas ela não. Ela foi e ela dialogou com Jesus, né? Eu fico vendo assim, que neste ensino, né, o Senhor Jesus nos fala que Ele quer que nós dialoguemos com Ele. Ele quer ouvir de nós. Você está em uma situação onde às vezes você não tem uma resposta do Senhor e Ele está esperando esse diálogo. Ele está esperando de você dizer, se abrir com Ele. E aquela mulher disse para Ele, sim, Senhor. Ela foi, o que ela fez? Ela prostrou, ela ajoelhou. Né? Em Marcos 7, 25, fala que ela veio, prostrou-se aos seus pés. Ou seja, ali ela mostrou, Senhor, eu creio. Senhor, o Senhor é o único que pode me responder. Ela nos dá essa lição, onde ela adora a Deus reconhecendo. E para nós essa lição é o quê? Para nós estarmos, então, perseverando em adoração. Há momentos que a intercessão, irmãos, ela tem que ir mais além. Onde o Senhor quer um relacionamento comigo e com você. O Senhor quer que nós estejamos em um relacionamento de entrega. Porque era muito simples o Senhor responder uma oração, Ele tem poder. Ele poderia curar num estalo aquela filha, mas ali Ele foi buscando mais relacionamento. E aquela mulher foi passando no teste de se relacionar com o Senhor. Ela vem, ela se prostra e adora Ele. Então, o que acontece aqui? Né? O que nós podemos aprender? Que ela não se desanimou, ela não desistiu na sua intercessão, mas se humilhou em adoração, reconhecendo o senhorio de Jesus. E em nossa intercessão? Existem momentos que nós precisamos nos prostrar. Existem momentos que nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. Né? Passar ali aquele tempo de entrega.
reconhecendo Deus, reconhecendo o Espírito Santo, nos rendendo realmente. É um tempo da intercessão, é um processo. Em Efésios 6,18, Paulo nos ensina: orem no Espírito, ore em todas as ocasiões, ore com toda a oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse tema vem falar para nós da importância da perseverança nossa. Nós, como mães, os pais, né, os filhos pelos pais, a igreja pelos filhos espirituais. Nós somos chamados, irmãos, a interceder por todos. E esse texto vem mostrando um exemplo dessa mulher que nos mostra que ela não desanimou em meio aos obstáculos. E aí, será que parou por aí? Olha o que o texto fala, olha o verso 26. Jesus continua, né? Ele fala, ela vem, prostra e adora ele, e ele vem e fala, olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ele estava ali dizendo, olha, eu não posso pegar o que eu trouxe para o povo de Israel e dar para vocês que são gentios. Aqueles povos que não eram judeus eram considerados impuros, não merecedores do Messias. Mas o Senhor Jesus estava ali, então, testando até onde aquela mulher iria. Será que o Senhor pode nos testar? Será que o Senhor, se Ele chegar ao ponto de lançar uma palavra dessa, nós vamos perseverar? Então, nós vemos esse ensino, este exemplo aqui para nós. E o que ela responde? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a fé daquela mulher. Ela mostra para nós, né, que ela reconhece ao Senhor Jesus como o doador do pão da vida. Ali ela diz, não, Senhor, eu reconheço. O Senhor é o único que dá esse pão. O Senhor é o pão da vida. Só que ela se declarava satisfeita com pequenas migalhas daquele pão, não é? Então, esse é o diálogo que o Senhor espera de nós. Mães, precisamos interceder, né? Nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Pais, vocês precisam interceder pelos seus filhos. Porque, irmãos, o que acontece? O mundo, né, aquela menina estava endemoniada. E hoje, nossos filhos estão sendo atacados o tempo todo. O diabo não brinca. Ele está atacando, né, os jovens, as crianças, colocando ali, né, cada armadilha. Né? Eu fiquei ouvindo pregação de uma pastora dizendo que filhos que são criados por empregadas e as mães estão lá lutando com as suas carreiras, não tem tempo para os seus filhos. E o que esses filhos estão recebendo? Muitas vezes os filhos estão sendo criados pela internet. Então nós precisamos interceder e também vigiar. Nós precisamos levar esses filhos a também conhecer o Senhor Jesus. A intercessão, ela precisa estar baseada na Bíblia, nos princípios bíblicos. Vamos orar para que os nossos filhos tenham a mente de Cristo. Interceda para que o seu filho, a sua filha, chegue perto de Jesus cada dia mais. Que o seu filho ame viver perto do Senhor Jesus. E aí nós vemos então que o princípio da intercessão, ele é que nós levemos os nossos filhos também a estar aprendendo a falar com o Senhor. Eu oro por ele, mas eu ensino ele a orar pelo Senhor. Orar, a conhecer o Senhor, a ter intimidade com Cristo. Naquele momento, aquela mulher não pôde levar a sua filha ali, mas ela clamou com todas as forças do seu ser. A persistência, a perspicácia daquela mulher
abrir um caminho em meio às dificuldades. Concordando que os filhos devem receber primeiro, ela concordou, aceitando a implicação de que os gentios eram uma espécie de cães. Ela pediu e ela buscou, ela bateu até ver o seu pedido atendido. Ela reconheceu Jesus, né, como o único doador da vida. E Jesus, então, né, depois de todo esse teste, ele fala: ó mulher, grande é a tua fé. Seja conforme o seu pedido. E naquele instante a sua filha foi curada. Então aqui nós vemos um ensino simples, mas muito profundo, de uma mãe que se colocou diante do Senhor pela filha, de uma mãe que buscou cura para sua filha, libertação. Ela nos traz um ensino profundo da perseverança em orar. Irmãos, a maior riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos é nós estarmos colocando eles diante do Senhor, para que eles estejam conhecendo verdadeiramente ao Senhor. Para que eles sejam, né, homens e mulheres que tenham o caráter de Cristo, a mente de Cristo, como está lá em Romanos 12, verso 2, que eles tenham a mente de Cristo. Nós poderíamos falar, né, muito sobre tudo o que ela passou ali, mas as lições que nós podemos tirar. Aprendemos a lição de sermos perseverantes, de sermos insistentes na nossa intercessão, em nossos pedidos. Precisamos confiar, porque é só em Cristo que nós vamos criar os nossos filhos como verdadeiros homens e mulheres de Deus. A igreja precisa levar os seus filhos a amar o Senhor, a viver a libertação que só Jesus pode dar, a sermos intercessores conforme a vontade de Deus. Né? Muitas vezes nós queremos que a resposta seja do nosso jeito. Nós queremos às vezes orar, interceder e que a resposta venha logo e do jeito que nós estamos pedindo. Mas muitas vezes o Senhor vai querer fazer esse teste conosco. Muitas vezes o Senhor quer ver aonde nós estamos caminhando com Ele. Será que nós vamos perseverar? Será que nós vamos reconhecê-lo realmente como o Senhor? Porque isso, né, nós vamos fazer com a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Que fé daquela mulher. Eu fico imaginando, irmãos, porque nós estávamos comentando hoje na escola dominical. Aquele povo não tinha a revelação da Bíblia como nós temos hoje. Não tinha revelação, não tinha a palavra com tanta revelação como nós temos hoje. Então, para ela, aquilo foi... Ela percebeu, né, algo ali muito maravilhoso. Ela teve uma percepção muito grande e uma fé incomparável. A cada passo que aquela mulher foi tendo resistência, a fé dela foi se fortalecendo. Todo obstáculo que vier para você, no seu papel de intercessor, seja pela sua casa, seja pelo seu filho, mãe, seja pela sua família, e nós como igreja também, intercedendo, precisamos buscar vencer as barreiras, buscar deixar que o Espírito nos dê esse fortalecimento, de nós olharmos para Cristo. Se nós olharmos para quem Ele é, a nossa fé não vai vacilar. Nós vamos ter essa firmeza de olhar e ter a certeza de que Ele vai nos dar a resposta. Claro, nós precisamos estar preparados para ver a resposta dEle. Não é a minha, não é só o que eu quero, mas é a resposta dEle e é o tempo de Deus. Né? Deus, Ele... Em Cristo Jesus, que é o nosso intercessor, Ele pode, né, trazer para nós esse tempo, esse teste. Então, nós, igreja, somos chamados a sermos intercessores. E a marca de intercessão, a marca do intercessor é o amor pelas vidas. Baseie-se nas promessas do Senhor. E a sua perseverança vai se firmar nas promessas do Senhor. Nós sabemos que Satanás
tem desenvolvido estratégias contra o povo de Deus. As ciladas são constantes, e uma maneira de Deus nos livrar delas é por meio da intercessão. Irmãos, aquela mulher estava com uma filha endemoniada, e ela foi atrás de quem realmente podia dar a solução. E nós precisamos também, como homens e mulheres de Deus, ir àquele, o Senhor Jesus, que é o único que pode trazer a resposta certa às nossas necessidades. Seja a libertação da nossa casa, seja a resposta das situações que passamos, seja para que possamos ver nossos filhos crescer como servos de Deus. Tudo isso é só Jesus. E ela soube reconhecer isso. Pais e mães, intercedam por seus filhos, levem eles a interceder também, para que Deus, segundo a sua palavra, que esses filhos sejam livres do engano do diabo, para que os nossos filhos amem o reino de Deus, para que os nossos filhos tenham a imagem de Cristo formada neles. Essa é a vontade do Senhor. E a igreja, nós como igreja, precisamos adotar filhos espirituais. Igreja, nós somos chamados a interceder. Você, quando o Espírito coloca alguém ali diante de você, quando você vê uma necessidade, o Senhor tem te chamado a ser intercessor. Adote filhos espirituais. Interceda por libertação, interceda por salvação, por crescimento espiritual nas vidas, e para que se tornem novos intercessores, para que essas vidas sejam os novos intercessores e que vivam para a glória de Deus. Então, esse texto de hoje nos vem trazendo todo o ensino de princípios de perseverança, de vencer barreiras para levar a nossa vida diante do Senhor, levar os nossos filhos ao Senhor, levar a nossa família, levar a igreja. Então, o verdadeiro intercessor é um intercessor que ora segundo os princípios da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos orienta, e não o que nós queremos que seja feito. Amém? Que possamos, irmãos, então, nesta noite, mães, palavra que dá exemplo de uma mulher, mas também para nós, como igreja, a perseverarmos e a sermos aqueles que se colocam diante de Deus e dos homens. As vidas estão aí perecendo, estão morrendo, sem o Senhor. Vidas que estão sendo destruídas pelo diabo. E nós, como igreja, temos essa legalidade em Cristo Jesus para nos colocar diante do Senhor. E nós precisamos, então, estar atentos a essas barreiras, vencendo as palavras que vêm contra, vencendo palavras de desânimo. Nós precisamos vencer essas barreiras e sermos um instrumento de Deus na intercessão. Não desanimarmos. A igreja não pode desanimar. Quando estava estudando esse texto, é como se o Espírito falasse: a igreja não pode desanimar, porque, irmãos, se nós como igreja não intercedermos, o que vai ser? Eu posso dizer que é uma palavra de uma mulher que orou por sua filha? Sim, mas nós como igreja, nós precisamos ter filhos, filhos espirituais, e orarmos e nos colocar diante de Deus por eles. O que eu estou falando aqui está batendo em mim, porque eu não estou dizendo que eu fui exemplo. Então eu digo, pais, mães, orem com seus filhos. A maior herança que nós deixamos é quando nós levamos os nossos filhos a amar o Senhor, a orarem, a amar a Cristo, a reconhecer que Ele é o filho de Davi. Essa é a maior riqueza que nós damos para os nossos filhos. Amém?